Pessoal, vamos falar um pouco sobre conjuntos, dentro de conjuntos, sobre intervalos numéricos. Tá. O que é um intervalo entre dois números? Primeiro vamos entender para depois ver a parte teórica, tá? Então, primeiro a gente vai ver através de alguns exemplos, tentar elucidar isso e depois vocês vão ter a parte teórica de como montar o intervalo. Se alguém perguntasse para vocês quantos números eu tenho entre 1 e 5? Quantos números eu tenho entre 1 e 5? Não dá para responder. Por quê? Porque eu preciso indicar em que conjunto que eu estou trabalhando. Dentro dos números inteiros, tá? Entre 1 e 5 eu vou ter 2, 3 e 4. Sem problema nenhum. Só que a partir de agora a gente trabalha dentro de um conjunto específico. São intervalos numéricos dentro dos números reais. Então, o que vai acontecer? Eu já não posso mais falar em 2, 3 e 4, porque entre 1 e 5 eu tenho infinitos números. Se eu coloco o que eu quero entre o número 1 e o número 5, significa o quê? O 1 e o 5 não podem entrar, porque é entre eles, tá? Então, uma das representações é x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 5. Sempre os sinais vão estar dessa maneira, porque x maior que 1, menor que 5. Então, x é maior que 1 e x é menor que 5. Na reta numérica, a gente também pode representar. Para poder representar na reta, eu tenho que indicar que eu não quero nem o 1, nem o 5. Se eu deixar assim, quem vai olhar a reta numérica não vai ter clareza. Então, existe uma maneira da gente definir na reta. É com uma bolinha sem nada dentro. O que significa essa bolinha sem nada dentro? Significa que o número 1 e o número 5 não pertencem a esse intervalo. Então, o x é maior que 1, é menor que 5. Lembrando que ele é maior que 1, pode ser 1,000000001. Ele já é maior que 1. Menor que 5, 4,999999, infinito. Já é um número menor que 5. Então, eu tenho um intervalo de infinitos números. Mas, além dessas representações, reta numérica e dentro da minha expressão, eu vou ter uma outra maneira, que são os colchetes. Os colchetes em matemática, eles são usados dessa maneira. Aqui em conjuntos, a gente vai usar o colchete virado dessa maneira se estiver fechado, se o número pertencer ao conjunto. E se ele não pertencer? Se ele não pertencer, eu deixo o colchete aberto, virado para o lado de fora. Também existe uma outra representação. Quando eu tenho a bolinha aberta, que o elemento não pertence àquele conjunto, a gente pode representar com parênteses. Então, eu posso colocar 1 e 5 entre parênteses. Vamos para outro exemplo. Se eu tivesse fechado em 1, fechado em 5. Eu quero todos os números de 1 até 5. Então, vai entrar o 1 e vai entrar o 5. Tá, x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 5. Só que o 1 faz parte. Então, eu coloco o sinal de igual. O 5 faz parte, coloco o sinal de igual.
Na representação de colchetes, fechado em 1, fechado em 5. E o parênteses? O parênteses não pode aparecer. O parênteses só pode entrar quando o intervalo for aberto, quando o número não fizer parte do conjunto. Vamos lá, para mais um. E se eu tiver fechado em 1, mas aberto em 5? Então, x pertence aos reais, tal que o x está entre 1 e 5. Sempre a mesma representação? Sempre. O 1, ele faz parte, vai de 1 até o número anterior a 5. Então, no 1 eu coloco o sinal de igual. E no 5? No 5 não, porque a bolinha é aberta. Representação com colchete, fechado em 1, só que no 5 ele é aberto. Então, o colchete para o lado de fora. E se for usar o parênteses, fechado em 1, como no 5 ele é aberto, eu posso colocar o parênteses. Ai, fica muito estranho, mas é assim mesmo, tá? É colchete misturado com parênteses. Lembrando que parênteses só serve quando eu tiver a bolinha aberta, quando o número não pertencer ao intervalo. E se for ao contrário? Vamos ver. E se for aberto em 1, fechado em 5? Eu vou ter x pertence aos reais, tal que, outra vez, o x está entre 1 e 5. No 1 a bolinha está aberta, não põe o sinal. No 5 está fechado, sinal de igual. Representação aberta em 1, colchetes para fora, fechado em 5, colchetes fechado. Aqui posso entrar com o parênteses. E a representação fica dessa maneira. Mas a gente só tem representação entre dois números? Não. Nós podemos também ter as representações quando nós temos uma reta e eu tenho um número. E falar que eu quero x maior ou igual a 2. Também posso pedir x menor ou igual a 3. Como vão ficar esses dois elementos? Vamos lá. X pertence aos reais, tal que. Aqui eu só tenho um número, então eu vou trabalhar x e esse número. X em relação a 2. Se está para a direita, eu sei que é maior. Da mesma forma, x pertence aos reais, tal que x está para a esquerda, x menor que 3. Tá. A bolinha fechada? Sim. Significa que o meu número faz parte. Bolinha fechada, o número faz parte. Como fica em relação à parte de colchetes? Tá, eu sempre vou ler da esquerda para a direita. Então, eu começo no 2, fechado. Só que ele está indo para onde? Não tem fim e eu preciso indicar. Então, a gente vai utilizar o mais infinito. Ele começa no 2 e vai para mais infinito. Aberto ou fechado? Infinito é sempre aberto. Eu nunca posso fechar infinito. Então, fica assim. Como eu posso representar com parênteses? 2 mais infinito, parênteses. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Vamos lá. Só que agora eu leio da esquerda para a direita. Estou vindo daqui para cá. Então, eu estou vindo do menos infinito para o 3. Então, eu tenho menos infinito e acaba em 3. O 3 é fechado. Não tem outro tipo de representação.
E o menos infinito? Aberto. Também pode ser menos infinito e 3, outra representação. E se a gente tiver a bolinha aberta, se o número não pertencer ao conjunto? Vamos ver. A única coisa que vai mudar, aqui eu tenho bolinha aberta. X pertence aos reais, tá o quê? X está indo para a direita, maior que 1. Não tem o sinal de igual. Como vai ficar com colchete? Colchete aberto em 1, indo para mais infinito, que é sempre colchete aberto. E se for parênteses? 1 e mais infinito. Eu posso representar assim, para poder mostrar que ele é aberto dos dois lados. Posso colocar de um lado colchete aberto e do outro parênteses? Fica estranho, tá? Se for trabalhar com parênteses, onde tiver aberto, coloca parênteses, tá? Senão não fica misturando o aberto aí com os dois, tá? Fica estranho mesmo. E se for aqui? Então, ó, vou tirar. Ó, olha o que eu faço. Bem simples. Bolinha aberta. Só tirei o sinal de igual. O resto continua a mesma coisa. E aqui, tá vindo do menos infinito. Menos infinito, não me importou nada, porque ele é aberto. Quando chegar no 3, também é aberto, porque a bolinha tá aberta. Menos infinito, parênteses, 3 parênteses, porque os dois estão abertos. E aí vem aquela dúvida sempre. O que vai acontecer se a gente tiver esse conjunto? Menos infinito mais infinito. Pode ser assim ou pode ser entre parênteses. É toda reta. Tem algum número? Não. Eu quero tudo, todos os números da reta. Então, essa é a representação dos números reais. Então, os números reais nada mais são do que menos infinito para mais infinito. Então, fica aí a dica de intervalos. Vou mostrar um pouquinho a parte teórica da coisa. Então, quando a gente trabalha com A e B pertencente aos reais, a gente vai ter todas essas interpretações dos intervalos numéricos. A e B, aberto em A e B, posso colocar parênteses ou colchetes virado para o lado de fora. O X está entre A e B sem sinal de igual. O que acontece quando a gente tem A e B? Os dois números fazem parte do intervalo. Fechado em A, fechado em B. Fechado no colchete, nessa aqui, vocês não encontram parênteses, tá? Porque o parênteses eu só consigo usar quando ele for aberto. Fechado em A, fechado em B. X pertence aos reais, X maior ou igual a A, X menor ou igual a B. Terceiro caso, aberto em A, fechado em B. Então, parênteses em A, em B, colchete fechado. Ou colchete aberto em A e fechado em B. X pertence aos reais, o X está entre A e B, no A eu não tenho sinal de igual. Mais um caso, quando eu tenho o extremo A e B, onde o A faz parte e o B não. Então, fechado em A, no B pode aparecer o parênteses. Fechado em A ou B, colchete aberto também. X pertence aos reais, X maior ou igual a A, menor que B. Também só aparece o igual aqui, onde eu tenho o elemento A que faz parte. Então vamos lá, o quarto caso é quando eu tenho semi-reta. O que é uma semi-reta? Quando eu tenho um início e vai para o infinito, tá? Esse é o conceito de uma semi-reta. Guardem isso, porque isso pode ser importante, tá? Quais vão ser as maneiras de representar?
Se eu estiver indo para a direita, eu estou indo para o mais infinito. Então, ele é fechado em A, aberto em mais infinito. Ou fechado em A, aberto em mais infinito, sendo virado para fora. Ou x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a A. Mesma coisa no de baixo, só que aqui é aberto. Então, eu vou ter aberto em A. Aqui vou colocar com parênteses para a gente ficar com todos eles iguais. Aberto em A, aberto em mais infinito. Ou aberto em A, aberto em mais infinito. Lembrando que esse conceito de aberto ou fechado é só por causa dessa bolinha, tá? Para dizer se o número está ou não. Aqui eu vou ter x pertence aos reais, tal que x maior que A. A mesma coisa eu vou fazer para o B, só que o B, ele está vindo do menos infinito. Menos infinito. E aqui também. Então, menos infinito, parando em B. Como em B é fechado, tem que ser colchetes. Ou aberto em menos infinito e fechado em B. Lembrando que infinito é sempre aberto, tá? X pertence aos reais, tal que o x, se está indo para a esquerda, ele é menor ou igual a B. Aqui eu vou ter aberto em menos infinito e aberto em B. Ou aberto em menos infinito, aberto em B. X pertence aos reais, tal que x é menor que B. Então, gente, aí estão todas as representações possíveis da parte de intervalo. Então, a gente falou de sempre entre dois números, intervalo entre dois números, intervalo quando eu tenho um número indo para o infinito, são as semirretas, e eu tenho também a reta, que é o que a gente comentou antes. A reta, ela está vindo do menos infinito e indo para o mais infinito. Então, ela pode ser representada assim. A reta pode ser representada assim. Ou ainda, a reta pode ser representada como todos os números reais. E aí está um apanhado geral sobre o que é a parte de intervalos numéricos.